Um bom dia a todos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Deus e de Jesus, para mais um encontro virtual, onde nós estamos lendo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vamos então já nos preparando, nos tranquilizando, elevando os pensamentos, alcançando a sintonia do bem. E juntos, nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui, agradecemos a nossa saúde, a nossa família, os nossos amigos, nossos parentes, agradecemos aos nossos pais que nos deram essa chance aqui de reencarnação e pedimos, Jesus, a sua luz, que ela nos envolva, nos fortaleça, nos dando sempre condições de nos conhecermos, de nos melhorarmos a cada dia, para assim podermos servir cada vez mais na sua seara bendita. É com o coração, então, repleto de muita alegria, que nós vamos pedindo licença para iniciarmos esse encontro, com a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, nós vamos já envolvendo com muito carinho a Maria da Graça, que vai fazer a leitura da preparação do ambiente. Pensei que já estivesse aqui pronto. Mais um minutinho. Hoje é o livro Agenda Cristã, a lição 45, Sempre Chamados. O cristão é chamado a servir em toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. Na furna da ignorância, fará esclarecimento. No castelo do prazer, ensinará a moderação. No despenhadeiro do crime, sustará quedas. No carro do abuso, exemplificará sobriedade. Na toca das trevas, acenderá luz. No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor. Na praça da maldade, dispensará o bem. No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Em todos os ângulos do caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir. Nós vamos, então, para o capítulo 2 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O título do capítulo é A Pátria do Evangelho. Esse capítulo traz vários termos que nós não temos, assim, na nossa língua, muita familiaridade, então a Graça está com o livro aberto, e aí, sempre que precisar, ela vai ajudar a gente com alguns sinônimos para o nosso entendimento. Então, capítulo 2, A Pátria do Evangelho. Dom Henrique de Sagres, né? Lembrando que Dom Henrique de Sagres é o infante de Sagres, que é a reencarnação de Eliú, mensageiro de Jesus. Dom Henrique de Sagres abandonou as suas atividades na Terra em 1460. Estava realizado, em linhas gerais, o seu grande destino. Da sua casa modesta, da Vila Nova do Infante,
onde se encontra ainda hoje uma placa comemorativa, como perene homenagem ao grande navegador, desenvolvera ele, no mundo inteiro, um sentimento novo de amor ao desconhecido. Desde a expedição de Ceuta, o infante deixou transparecer em vários documentos que se perderam nos arquivos da casa de Avis, que tinha a certeza da existência das terras maravilhosas, cuja beleza haviam contemplado os seus olhos espirituais no passado longínquo. Toda a sua existência de abnegação e ascetismo constituíra uma série de relâmpagos luminosos no mundo de suas recordações. Ascetismo, Graça? Ascetismo é rigidez religiosa. Toda a sua existência de abnegação e ascetismo está falando de Eliú, né, de Dom Henrique. Constituíram uma série de relâmpagos luminosos no mundo de suas recordações. A prova de que os seus estudos particulares falavam da terra desconhecida é que o mapa de André Bianco, datado de 1448, mencionava uma região fronteira à África. Para os navegadores portugueses, portanto, a existência da grande ilha austral já não era assunto ignorado. Novamente, no além, o antigo mensageiro do mestre não descansou, chamando a colaborar com ele numerosas falanges de trabalhadores devotados à causa do Evangelho do Senhor. Procura influenciar sobre o curto reinado de D. Afonso V, sem lograr uma ação decisiva a favor das empresas. Volta no Procura. Não entendi. Você pulou um pedacinho, volta no Procura. Procura influenciar no meio do texto. Tá. Desculpa. Então, vamos lá. Procura influenciar sobre o curto reinado de Dom Duarte, né? Eu li Afonso V, está certo. De Dom Duarte, estendendo com os seus cooperadores essa mesma atuação ao tempo de Dom Afonso V, sem lograr uma ação decisiva a favor das empresas esperadas. Aproveitando o sonho geral dos tesouros das Índias, a personalidade do infante se desdobra com o objetivo de descortinar o continente novo ao mundo político do Ocidente. Enquanto a sua atuação encontra fraco eco junto às administrações de sua terra, o povo de Castela começa a preocupar-se seriamente com as ideias novas, lançando-se à disputa das riquezas entrevistas. Eleva-se, então, ao poder D. João II, cujo reinado se caracterizou pela providência e pela energia realizadora. Junto do seu coração, o emissário invisível encontra grandes aspirações, irmãs das suas. O príncipe perfeito torna-se o dócil instrumento do mensageiro abnegado. A mesma sede de além lhe devora o pensamento. Expedições diversas se organizam. O castelo de São Jorge é fundado por Diogo de Azambuja, na costa da Mina. Diogo Cão descobre toda a costa de Angola. Por toda parte, sob o olhar protetor do grande rei, aventuram-se os expedicionários. Mas o espírito, em todos os planos e circunstâncias da vida, tem de sustentar as maiores lutas pela sua purificação suprema. Entidades atrasadas na sua carreira evolutiva se unem contra as realizações do príncipe ilustre. Depois do desastre no campo de Santarém, no qual o filho perde a vida em condições trágicas, surgem outras complicações
entre a sua direção justiceira e os nobres da época. E D. João II morre envenenado em Alvor, no ano de 1495. Todavia, os planos da escola de Sagres estavam consolidados. Com a ascensão de D. Manuel I ao poder, nada mais se fez que atingir o fim de longa e laboriosa preparação. Em 1498, Vasco da Gama descobre o caminho marítimo das Índias e, um pouco mais tarde, Gaspar de Corte Real descobre o Canadá. Todos os navegadores saem de Lisboa com instruções secretas quanto à terra desconhecida, que se localizava fronteira à África e que já havia sido objeto de protesto de D. João contra a bula de Alexandre VI, que pretendia impor-lhe restrições ao longo do Atlântico, por sugestão dos reis católicos da Espanha. Bula aqui é documento, né, Graça? É decreto. Decreto. Quando eu li, eu só lembrei da bula de remédio. Então, voltando aqui, ó. Protesto de D. João, só para ter sentido, que se localizava à fronteira à África e que já havia sido objeto de protesto de D. João contra um decreto de Alexandre VI, que pretendia impor-lhe restrições ao longo do Atlântico por sugestão dos reis católicos da Espanha. No dia 7 de março de 1500, preparada a grande expedição de Cabral ao novo roteiro das Índias, todos os elementos da expedição, encabeçados pelo capitão Mor, visitaram o passo de Alcáçova e, na véspera do dia 9, dia este em que se fizeram ao mar, imploraram os navegadores a bênção de Deus na ermida do Restelo, pouso de meditação que a fé sincera de Dom Henrique havia edificado. A gente viu o que é a ermida? Capela. O Tejo, o rio, né? O rio Tejo estava coberto de embarcações engalanadas. E entre manifestações de alegria e de esperança, exaltava-se o pendão glorioso das quinas. Temos anotações aí, Graça? Quinas? Tem, sim. É um grupo de 5 escudeiros das armas de Portugal. No Oceano Largo, o capitão Mor considera a possibilidade de levar a sua bandeira à terra desconhecida do hemisfério sul. O seu desejo cria a necessária ambientação ao grande plano do mundo invisível. Henrique de Sagres aproveita esta maravilhosa possibilidade. Suas falanges de navegadores do infinito se desdobram nas caravelas embandeiradas e alegres. Aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos. As noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e, insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Os caminhos das Índias são abandonados. Em todos os corações há uma angustiosa expectativa. O pavor do desconhecido empolga a alma daqueles homens rudes, que se viram perdidos entre o céu e o mar, nas imensidades do infinito. Mas a assistência espiritual do mensageiro invisível, que de fato era ali o divino expedicionário, derrama um claror de esperança em todos os ânimos. As primeiras mensagens da terra próxima recebem-nas com alegria indizível. As ondas se mostram agora a miúde, qual colcha caprichosa de folhas, de flores e de perfumes. Avistam-se os píncaros elegantes da plaga do cruzeiro. Tem informação aí, Graça? Tem, sim. Os píncaros são os cumes elegantes da região do cruzeiro. Cumes, né? Isso. Nos altos.
das montanhas. Avistam-se os píncaros elegantes da plaga do cruzeiro, e em breves horas, Cabral e sua gente se reconfortam na praia extensa e acolhedora. Os naturais os recebem como irmãos muito amados. A palavra religiosa de Henrique Soares, de Coimbra, eles a ouvem com veneração e humildade. Colocam suas habitações rústicas e primitivas à disposição do estrangeiro, e reza a crônica de Coimbra de Caminha, que Diogo Dias dançou com eles nas areias de Porto Seguro, celebrando na praia o primeiro banquete de fraternidade na terra de Veracruz. A bandeira das quinas, que são aqueles escudeiros, né, de Portugal, a bandeira das quinas desfralda-se, então, gloriosamente nas plagas da terra abençoada, para onde transplantara Jesus a árvore do seu amor e da sua piedade. E no céu celebra-se o acontecimento com grande júbilo. Assembleias espirituais, sob as vistas amorosas do Senhor, abençoam as praias extensas e claras, e as florestas cerradas e bravias. Há um contentamento intraduzível em todos os corações, como se um pombo simbólico trouxesse as novidades de um mundo mais firme, após novo dilúvio. Henrique de Sagres, o antigo mensageiro do Divino Mestre, rejubila-se com as bênçãos recebidas do céu, mas, de alma alarmada pelas emoções mais carinhosas e mais doces, confia ao Senhor as suas vacilações e os seus receios. Mestre, diz ele, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção, para que possamos velar pela sua tranquilidade, no seio da pirataria de todos os séculos. Temo, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. Jesus, porém, confiante, por sua vez, na proteção de seu Pai, não hesita em dizer com a certeza e a alegria que traz em si: Eliú, afasta suas preocupações e receios inúteis. A região do Evangelho, a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, epopeia, graça, Glória. glória do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Graça? Grandiosas. Suas grandiosas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é o meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Nos céus imensos, havia clarões estranhos de uma bênção divina. No seu sólio de estrelas e de flores, o Supremo Senhor sancionara, por certo, as bondosas promessas de seu filho. E foi assim que o minúsculo Portugal, através de 3 longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde conservar contra flamengos e ingleses, franceses e espanhóis. Flamengos aqui são da Bélgica? É da Bélgica.
franceses e espanhóis, a unidade territorial de uma pátria com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com 8 mil quilômetros de costa marítima. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo. As possessões espanholas se fragmentaram, formando cerca de 20 repúblicas diversas. Os estados americanos do norte devem sua posição territorial às anexações e às lutas de conquista. A Louisiana, o Novo México, o Alasca, a Califórnia, o Texas, o Oregon surgiram depois da emancipação das colônias inglesas. Só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América, entre os embates políticos de todos os tempos. É que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não se podia fragmentar. Esse foi o capítulo 2, a pátria do Evangelho, né, que narra para a gente como é que aconteceu, então, essa descoberta dos portugueses, né, que chegaram aqui ao Brasil. E toda a preocupação no mundo espiritual para que isso pudesse acontecer. É muito comum, quando a gente está, né, no meio do turbilhão, a gente pensar mesmo que as coisas estão ao Deus dará, vamos dizer assim, sem controle, sem uma mão por trás, né? E a gente está passando até por um momento muito semelhante, né? Se a gente vai ver nas notícias, a gente só ouve provisões que nos entristecem e nos preocupam cada vez mais. Mas a gente viu aqui, por exemplo, naquele momento que os navegadores se perderam, né? Estavam com medo, temerosos, apavorados do que poderia ser, na verdade, isso tudo já estava sendo preparado pelo mundo espiritual. Né? Por isso que a gente sempre escuta dos mais experientes para a gente se acalmar, para a gente confiar, para a gente não se desesperar. Porque o que parece para a gente na hora, né, que nós estamos no momento terrível que nós estamos passando, de crise, de furacões, né? A mão de Deus está por trás. Aqui no planeta Terra, no planeta Terra, Jesus, né? Jesus que é o governador desse planeta e está sempre tentando, às vezes até corrigir os erros que nós aqui cometemos, né? Porque se fosse para que acontecessem tudo conforme o planejado, seria uma maravilha. Mas a gente modifica com o nosso livre-arbítrio, né? Nem sempre a gente faz aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, mas isso não pode ser para nós de jeito nenhum motivo de desespero ou de achar que Deus não está no comando, ou Jesus aqui no planeta Terra não está no comando. Tá? Só aí é uma analogia. Mas é um capítulo bem interessante que detalha como aconteceu essa descoberta do nosso Brasil. Aberto aí para comentários? Posso fazer um comentáriozinho? Por favor. A gente observa também no texto, né, que Portugal foi a nação que se apresentava naquele momento mais humilde, né? Então, mais apta a receber a luz do alto, a influência do alto, para poder ter lá reencarnado Eliú para cumprir os propósitos de Jesus, né? Nós, muitas vezes, pessoalmente, e também formamos comunidades, né? Deixamos exacerbar o nosso orgulho, a nossa vaidade, e perdemos a oportunidade de, através da nossa humildade, abrir novos caminhos para o progresso da humanidade.
Então, compete a nós buscar sempre trabalhar dentro do nosso coração essa humildade, esse afastamento dos interesses da vida na Terra, dos interesses da vida materialista, né? Que muito nos envolvem. Então, hoje, você acabou de falar aí da questão do entristecimento que todos nós estamos passando, né? Por quê? Nós nos deixamos influenciar pela mídia, nós nos deixamos influenciar pelos interesses políticos e até fazemos parte desses interesses, porque nós pendemos para este ou para aquele lado. Então, a nação portuguesa teve a oportunidade de receber esse espírito de escola e encaminhar os seus navegadores, que também foram lá instruídos pelo plano espiritual para realizar essa tarefa, para ter essa confiança, né? E fizeram essa conquista, né, do caminho das Índias pelo mar e depois essa busca desse mesmo caminho que desviou Cabral para chegar às terras brasileiras. Então, que a gente possa trabalhar essa confiança dentro de nós em todos os, vamos dizer assim, meandros da nossa vida, não é? Para que a gente possa aproveitar bem a oportunidade reencarnatória que nós estamos atravessando. Nós estamos, como disse a Mara, no meio do turbilhão, né? E no meio do turbilhão, tal qual os navegadores de Cabral, nós também devemos nos senhorear da luz que vem do alto e que está nos protegendo neste momento de crise, de sofrimento, de falta de esperança de muitos de nós. Quando nós percebemos um parente, um amigo, uma pessoa que a gente gosta, né, desencarnando por conta da Covid, nós então nos sentimos as pernas tremerem, né? Mas nós precisamos lembrar, somos espíritos em evolução, estamos passando por essa oportunidade aqui. Como está tendo um barulho aí, eu perco a concentração, então vou deixar para vocês. Acho que é o caminhão que estava passando aqui, ele chegou aí na sua casa. Legal, Alberto, é bem assim. E esse turbilhão, né, que a gente estava falando, o Alberto também citou, não é somente no caso desse momento que a gente está passando, né? Às vezes é alguma crise interna, que a gente sozinho, só nós mesmos com os nossos problemas, já são muito grandes, né? Então, a mensagem vale da mesma forma. A gente nunca perder a esperança, nunca, nunca achar que nós estamos sozinhos nessas crises, né, que nós passamos. Alguém mais sobre o texto que nós lemos hoje, Pátria do Evangelho? Professora Gertrudes? Camilo? Cristina? Cleusa? Graça? Vou chamando. Muitas vezes... Opa, alguém vai falar aí? Não, pode falar, Alberto. Muitas vezes, nós também temos assumido missões, né? Particulares, claro, nós não temos grandes missões, mas, enfim, nós assumimos missões lá no plano espiritual, né? E, ao chegarmos aqui, nós nos desviamos, né? Haja visto o que aconteceu com estes portugueses que vieram para cá, e outros também estrangeiros, né? Munidos da ambição, né? E essa ambição fez com que esses nossos irmãos tentassem escravizar os índios, né? Veja só que eles receberam os portugueses com amor, porque também foram inspirados por Jesus, pela equipe de trabalhadores lá da espiritualidade, né? Eles foram inspirados nesse sentido. Mas eles tentaram, esses ambiciosos, né, escravizar os índios, buscando sempre o meio mais fácil, né? E, além disso, foram buscar lá na África
poderiam ter buscado de outra forma, mas eles buscaram o caminho da escravidão, do sofrimento, né? Muito embora esses irmãos estivessem comprometidos com o seu passado, né, nos ambientes lá da Europa, com as cruzadas e outras atividades belicosas, né, que eles assumiram no sentido de conquistar o solo cristão, digamos assim, né? Mas lembrou Jesus, aí leu que não existe solo diferenciado, todo solo é sagrado. Muito bem, Alberto, obrigada, viu? Dona Francisca ia comentar? Eu ia comentar falando assim, não a respeito de tudo, mas a respeito de nós mesmos, né? Às vezes nós criamos um turbilhão dentro de nós, achando que a situação é só nossa, e de repente vem algo, né, de fora, que nós estamos agora com esse problema da pandemia, para a gente olharmos para dentro de nós mesmos que nós não temos problema, né? Aí é o meu pensamento, né? Que para a gente analisar as coisas, para nós movermos o nosso coração, é o que houve no início, né, da descoberta, que foi colocado no coração desses navegantes, que eles deveriam, né, vir para o Brasil para poder dar início a uma transformação na terra, porque a terra é abençoada de Deus, né, e de Jesus, e essa terra era necessário ser descoberta, né, porque temos as nossas matas que têm os medicamentos, que agora está sendo um pouco destruída, mas a gente espera que não destruam mais, né? E os índios também, na época, foram escravizados, hoje os índios também estão sendo escravizados, né? Por causa essas pessoas que querem, essas pessoas que estão, né, invadindo terra indígena, né? Então, tudo isso acontece que a gente tem que estar sempre, no meu pensamento, a gente está sempre passando por momentos enquanto nós não nos melhoramos, né, espiritualmente. Não sei se bateu com o assunto, mas foi o pensamento que me veio. Muito obrigada, Francisca. Sempre faz parte do assunto, sim. O que Agora eu vou falar. Oba! Posso falar? Deve. A gente está vendo aqui muito romântico, que foi confraternizado nas praias brasileiras, mas os índios pataxós não eram muito amáveis, e nem os portugueses não eram esses santinhos que chegaram aqui. Houve conflito muito grande, mataram muitos índios, muitas índias, pelas belezas delas, foram estupradas pelos portugueses, geraram uma outra linha de raça, que nós podemos dizer, né, que se não está me falhando a memória aqui de tanto tempo aposentada, né, mas os mamelucos, né, que foram um cruzamento de índios com os estrangeiros, se não está me falhando a memória. Mas aí apareceu uma outra raça, uma outra etnia de um povo diferente. Então, esse povo que reencarnou era rejeitado tanto pelos brancos como pelos índios, porque eles eram diferentes. Então, não houve aquela confraternização, vamos sentar, vamos tomar vinho, vamos trocar espelho, trocar pente. Foi isso, não. A coisa foi feia mesmo por causa da história. A gente conhece a história, a gente sabe. Aqui está falando só a parte boa, dos portugueses bonzinhos, né? Mas que veio coisa ruim para cá, veio muita coisa ruim também. E os índios nunca tinham visto gente branca, agora vinha aquelas coisas brancas para cá, e tudo queimados de sol, tudo aqui numa boa, tudo peladão, né? Tudo queimadinho, tudo bronzeado, vê aquelas coisas brancas chegando na praia, eles vão pensar que é algum tubarão branco, não é? Então, o que foi a primeira deles? Uns recuaram e outros atacaram, os guerreiros atacaram. Então, teve aquela manifestação assim de muito sangue. É bom a gente ver dos dois lados, para não pensar que foi tudo bonitinho, tudo na base do vinho, do troca, sabe, beijinhos para lá e beijinhos para cá. Foi a coisa muito triste mesmo, para a falta de conhecimento, pela ignorância dos dois lados,
certo? Os portugueses estavam acostumados a ver os negros submissos. Os negros se submeteram, né? Agora, os índios, não. Os índios se revoltaram. Os pataxós não era gente lá, muita coisinha boa também, porque eles nunca tinham visto aquelas coisas. Era coisa tudo diferente para eles. Então, houve uma briga entre eles, né? Praticamente assim, um extermínio de pessoas, tanto de um lado como de outro, certo? Então, eu já disse a parte ruim da coisa. E como nós Não, estamos vendo a parte não é, boa, é, continuemos não para é, a parte boa, a parte histórica essa. não é parte ruim, até porque você vê que Eliú, ele tem a preocupação, né? Ele leva para Jesus a preocupação daquilo tudo poder se perder, né? Tanto o esforço que eles fazem. E também cita essa questão de espíritos não muito evoluídos. Então, a gente Então. sabe que a coisa não é cheia de florzinha mesmo, né? O Camilo, acho que está coçando aí para falar, hein, Camilo? Eu queria falar assim, eu acho engraçado, porque é um texto engraçado, e o que me chamou a atenção muito nesse capítulo aí, não é nada dessa história toda que foi contada aí, porque o que me chama muita atenção é o seguinte, que como que as energias são utilizadas do homem encarnado para que isso provoque um progresso. Então, você veja, ninguém saiu para descobrir mundo, para ser bonzinho para todo lugar. Saíram para descobrir riqueza, para ficar cada vez mais rico e poderoso. Era uma discussão entre Espanha e Portugal e Inglaterra, seja lá quem for ali do mundo conhecido na época ali, e cada um quer ser mais poderoso que o outro. Ninguém está procurando ali lugares de amor ou de paz, nem nada disso, não. Então, acho que uma coisa que me chamou muito a atenção nesse capítulo foi principalmente isso. Como que Deus envolve essa nossa condição humana, que é a nossa condição humana, como que ele envolve isso para que isso, de alguma forma, reverta, vamos dizer assim, positivamente mais para frente. Isso é uma coisa impressionante, né, que está na vida da gente. Também me chama muito a atenção a questão do Hillel, ou Eliú aí. Eu gostaria de saber como foi a vida dele encarnado, porque no livro só mostra só a grande missão que ele teve. Mas eu, sinceramente, digo para vocês, cada um de nós é um Eliú ou um Hillel encarnado aqui, que tem a obrigação de despovoar ou de descobrir novas coisas aí. Então, acho que, simbolicamente, eu prefiro ver Hillel, ou Eliú, como falam aí, muito mais simbolicamente do que propriamente como uma entidade encarnada aí, porque eu acho que nós temos que descobrir isso a cada instante, e descobrir e desbravar, e agora que nós temos essa reflexão, desbravar com amor. Como a Gertrudes falou, nenhum nem outro é santinho, mas se nós queremos, então, assumir essa posição, então que sejamos, pelo menos, meio santinhos, ou santinhos bem intencionados, vamos dizer assim, intencionados de santinhos, né? Para que a gente possa levar uma palavra de amor e de carinho. A vida é uma coisa que acontece. A gente não consegue... Olha só, um livro nos traz uma reflexão sobre uma imensidão, ou uma imensidão, não sei se existe essa palavra imensidade, mas uma imensidão de relacionamentos que a gente não tem ideia. Mas o que acontece é ali, na vida de um e de outro, do Hillel, ou do escravo negro que esteve lá preso no navio, ou do índio pataxó que recebeu alguém com carinho ou não. E é assim que a vida vai acontecendo. Então, esses projetos todos, engraçado, né? Porque o projeto é em linha geral, e é assim que a gente trabalha, né? Com essa percepção de que tudo está na mão de Deus, e de fato está mesmo. Tudo vai acontecer no tempo de Deus, e de fato vai mesmo. Não estou dizendo que não. Mas, assim, a gente querendo desbravar aqui situações que nós não temos a menor ideia do que seja. Mesmo o livro
nos traz alguma coisa assim. Ah, fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Cara, fez muito mais, muito mais. O que o livro pode trazer para a gente de reflexão, e vai trazer muita reflexão para a gente, ainda é nada perto do que aconteceu. Então, por isso que eu gostaria de falar isso. A vida é uma coisa que chama a gente a pegar um barco e sair do lugar onde a gente está e desbravar outros mares, assim, do desconhecido que somos nós mesmos, ou do desconhecido que é a pessoa que está ali do meu lado, às vezes 30, 40, 50 anos, e é desconhecido. O que eu não sei fazer é se sentir bem. Eu procuro ainda, eu sou movido ainda pelo meu interesse. Eu vou me sentir bem, e se eu me sentir bem, e acho que às vezes é uma reflexão meio bobinha que a gente faz assim, você tem que estar bem para poder fazer os outros bem. Então parece que o centro do mundo, do universo, somos nós. E, na verdade, nós não somos. Agora, é fato que a gente tem que estar bem mesmo. Mas mesmo que eu não esteja bem, eu posso fazer alguém se sentir bem. Então, assim, dentro dessa percepção, desse capítulo aí, que eu achei legal, assim, tudo mais, mas o que me chamou muita atenção foi o seguinte: movido pelo meu egoísmo e pela minha ambição, eu sou capaz de abrir portas para algo que é tão maior que eu não sei o que é. Então, por isso que eu digo assim, vamos viver, vamos viver. Vamos viver procurando aqui o nosso arroz de cada dia, mas sabendo que procurando o nosso arroz, de repente eu posso dar arroz para alguém aqui, na hora que estiver sobrando na minha panela. Tudo isso faz parte de uma coisa que é muito maior do que a gente pensa. Então, eu acho que é isso que eu queria falar aí. Tá? Bacana, obrigada, Camilo. É uma coisa também que me chamou a atenção nesse capítulo, e você falando... Posso veio falar? Posso falar uma coisinha? Pode? A gente vai acompanhando assim o estudo, a gente vai percebendo, tirando algumas conclusões assim, de que se houve o plano divino de que o Brasil fosse realmente essa pátria, né? Os caminhos não vão assim muito certinho como a gente pensa, né? Deveria ter feito assim, poderia ter sido feito de outra forma, né? Mas a gente vê dentro do contexto aí, a gente vê que foi utilizada aí uma intuição muito grande também da parte dos portugueses, né? O rei ter aquela intuição e ter aquela coragem de se lançar ao mar, abandonar o reinado dele lá, né? Para salvar o povo dele, o reino dele, tirar a família dele daquele momento difícil da invasão dos inimigos, né? Então ele preferiu, digamos assim, né? Largar tudo e vamos se aventurar dentro ao mar e para uma terra que até naquele momento era o quê? Ela só recebia aquelas pessoas que eram enviadas por degredo, né? Para eles, aqui era um lugar que jamais eles iam pensar se não fosse dessa forma, deles terem vindo, né? Então, vai se formando aí aquilo que a gente chama de os caminhos divinos, né? Por onde Deus vai escrevendo, né? E até hoje nós estamos aqui ainda para colocar em dia, fazer a limpeza de todo esse passado tão difícil que teve, né? Como a Gertrudes bem falou, né? Não foi muito fácil, teve muito... A sobra de tudo isso aí foi esse aprendizado todo de sofrimento, né? Que teve muito sofrimento. E até hoje nós estamos aqui ainda tentando resgatar um pouco desse sofrimento que
a gente causou, né? Tirando a parte romântica, a gente se aprofundando mais, a gente vai abrindo assim um pouco o lado, para ver o lado, como a gente não vai compreender, né? Os desígnios de Deus, ele vai escrevendo, né? Nós vamos fazendo a nossa parte do melhor que a gente possa, né? Porque a gente sabe que não estamos aqui por acaso, a gente não nasceu no Brasil por acaso, né? Obrigada. Legal, obrigado, Ana. Então, eu estava lembrando que também me chamou a atenção nesse capítulo, a ânsia pela descoberta, né, pelo novo, buscar sempre o novo. E muitas vezes, quando a gente está passando por momentos de turbulência, se nós tivermos a paciência, né, e a calma, a serenidade, a gente acaba se surpreendendo com tantas coisas que nós descobrimos dentro, às vezes, de nós, né, de algumas potencialidades que estavam adormecidas, falando isso pessoalmente, mas também de uma forma geral nas nações, no mundo inteiro. E aí, fazendo uma analogia com tudo isso que está acontecendo, a gente vê quantas descobertas, né, a gente fez. Isso que está acontecendo agora, da gente estar aqui reunido de uma forma virtual, né? Num primeiro momento, nós ficamos bem tristes, achando que nós, isolados, cada um nas suas casas, nós não pudéssemos nos reencontrar. E veja uma coisa que já existia, né? Não foi descoberto, por exemplo, essas videoconferências, elas já existiam há dezenas aí de anos, né? E não eram tão exploradas. Então, sempre eu acho que a gente precisa buscar coisas novas, né? Se redescobrir, fazer diferente, né? A gente fica muitas vezes parado no nosso mundo, tem até um termo aí que se coloca, a gente ficar sempre fazendo as coisas do mesmo jeito, na zona de conforto, né? E aí, muitas vezes, precisa de um turbilhão na nossa vida para remexer tudo e a gente despertar e fazer as coisas diferentes, né? Acho que é bem bacana também isso, que a gente pode tirar dessa reflexão aí desse capítulo também. Legal? Quanta coisa, né? Um capítulo só a gente consegue trazer de reflexão, né? Mais um pontinho aqui, gostaria de falar. O Camilo falou assim de como viveu o infante, né, Dom Henrique, e aí ele coloca aqui lá no começo do texto, nossa, deu branco aqui no nome Humberto de do autor, Campos. Humberto de Campos. Então, ele coloca aqui, né, deixa eu ver, logo no começo, tá? Desde a expedição de Celta, o infante deixou transparecer em vários documentos que se perderam nos arquivos da Casa de Avis que tinha a certeza da existência de terras maravilhosas cuja beleza haviam contemplado os seus olhos espirituais no passado longínquo. Então, o que fez ele alcançar esses olhos espirituais, né? Então, continua o texto. Toda a sua existência de abnegação e asceticismo constituíra uma série de relâmpagos luminosos no mundo de suas recordações. Muito bem. Quando a gente se afasta dos interesses materiais, né? E isso é muito raro em nós, né? Quando nós nos afastamos dos interesses materiais, nós abrimos a nossa mente para as coisas que nós visualizamos antes da nossa reencarnação, né? E que são os propósitos da nossa vida. E também que nos dá segurança para continuar, e fé também para continuar os nossos desígnios, né? Tanto no âmbito familiar quanto no âmbito social. Então, que a gente possa observar
esses interesses materiais que nos envolvem no nosso dia a dia e que apagam a nossa mente, não é? Criam na nossa mente uma sintonia com as trevas, uma sintonia com os problemas anteriores que nós tivemos, né? E afasta de nós esse sentimento de sintonia com o plano espiritual mais elevado, que foi aquilo que foi estabelecido a nossa missão aqui na Terra, né? Cada um tem uma pequena missão. Então, precisamos nos afastar desses interesses materiais. Isso não estou dizendo que é fácil, porque senão eu teria feito isso, né? Para podermos, então, melhorar a nossa condição. Eu acho que esse capítulo nos ensina muito isso, ok? Muito bom, Alberto. Muito bom. Minha Muito obrigada. bateria está pifando. Está pifando. Posso fazer um comentário? Fica à vontade, Camilo. Eu sei que já está na hora já de terminar, Tá. mas assim, acho muito legal o que o Alberto falou, e acho assim. Mas eu queria deixar para reflexão, assim, para a gente pensar, algumas coisas que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, o conceito básico da nossa religião, vamos dizer assim, judaico-cristã, é Abraão, quando ele sai da terra dele, chamado por um Deus desconhecido, vamos dizer assim, e Deus diz, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei lá, e se você me adorar, eu vou te dar tudo de bom na terra que eu vou te mostrar, e Abraão sai. E Abraão confia, e isso é uma coisa importante. Abraão se propõe, ele se propõe a aceitar uma, vamos dizer, intuição, uma proposta, uma missão, seja lá o que for, mas ele se propõe a sair daquele lugar onde ele estava, que era um lugar de pensamentos pagãos não, pagão é uma bobagem a gente ficar falando isso, de muitos deuses e tudo mais, assim, e ele sai atrás do convite daquele Deus único lá, para um lugar que seria um lugar de repouso e tudo mais, onde eu multiplicarei a sua descendência, é assim que fala na Bíblia, né? Que é a nossa origem cristã, que é a Bíblia. Então eu vejo assim, Abraão saiu também com interesse, né? Ele topou a coisa ali, mas saiu, levou os bois, as vacas, a família, ele não deixou nada para trás, não. Levou as coisas. Portanto, a vida da gente é o que a gente tem aqui. Esquecer que a vida material nós estamos envolvidos na vida espiritual com a vida material, eu acho que não é uma boa coisa, porque tudo está acontecendo aqui. E nós estamos sendo chamados a cada instante. E o chamado de Abraão é um chamado mais do que simbólico. É um chamado para mim sair da minha terra, e aí eu digo, aí sim, tem um apelo espiritual muito grande. Sair do meu espaço individual e ir para um outro espaço onde a minha descendência será multiplicada. Olha só, isso envolve uma reflexão de muito amor e de muito carinho por tudo que vem, por tudo que foi e por tudo que vem. Então, a vida da gente aqui é uma vida de comunhão com o que nós temos aqui e com o que nós teremos aí num determinado momento, né? Eu sempre penso que não dá para a gente separar vida espiritual de vida material. Acho até que isso aí é mais didático do que propriamente prático. Acho que não existe vida material ou vida espiritual sem pensar em vida material. Mesmo dentro do que nos diz o Espiritismo, em níveis mais elevados de existência, onde a matéria vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, fluidificada, mais tênue, mas existe. Existe porque não tem como não existir. Se a matéria é criada por Deus e o espírito é criado por Deus, como é que a matéria não vai existir? Eu não consigo entender isso. Estou só fazendo uma reflexão aqui. E também penso o seguinte, que nós todos temos missões pequenas e enormes dentro do contexto que nós estamos, né? Como eu disse, nós somos os desbravadores aí de um caminho novo para nós, para quem está do nosso lado, e às vezes para pessoas que a gente nem imagina.
Imagina um vídeo desse rolando aí, e uma pessoa ouvindo, por exemplo, as belas palavras que Gertrudes e Alberto falaram. Isso muda a vida das pessoas. Então, a sua missão está aqui? Não sei. Eu não sei nem se a gente tem missão. O propósito da vida, segundo diz aquele filme maravilhoso, quem puder assistir, o desenho que se chama Soul, da Disney lá, o propósito da vida é viver. Não existe um propósito. Então, vamos viver aí, vamos viver com carinho. É lógico que a gente tem uma definição, mas a grande definição de Jesus, que depois foi bem entendido por Kardec, é caridade, é fraternidade. Fora disso, tudo é bobagem. Então, a gente tem que tentar encaixar nisso aí. Como que eu me encaixo numa questão de fraternidade? Como que eu encaixo numa questão de caridade com as pessoas, ao mesmo tempo em que eu, e aí lembrando as palavras da Patrícia em outros dias, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o meu caminho para Ítaca. Eu estou seguindo um caminho aqui. E nesse caminho, como dizem aí os poetas aí, vamos despejar flores no caminho. É isso que é. Não dá para a gente... Tudo vem para a gente refletir. Mas a gente não pode fugir da essência que é de cada um de nós, que é uma essência de amor. Nós somos criados por um ser de amor, então nós não podemos ser essencialmente menos que amor. A gente se perde no caminho aí. Mas vamos cair fora da culpa, vamos cair fora dessa coisa de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, mas eu tenho que viver. É isso que eu acho que é importante. É isso que Léo fez. Fez lá um caminho lá, não foi ele que descobriu nada. Ele plantou as bases, ótimo. Vamos plantar as bases, então, de um novo caminho das Índias, de um novo caminho do Brasil, que seja descoberto por cada um de nós aí, dentro dessas conversas que nós estamos tendo aqui. É isso aí. Posso falar um pouquinho? Rapidão. Pode. Quando eu vejo sobre bens materiais, né, a gente tem uma vida material, quando fala aí da gente se desfazer, eu entendo que não é a gente não ter nada material, é a gente não ter muito amor só nas coisas materiais, como aquele amar a Deus e a Mamon, não é? Então, assim, a gente precisa de uma vida material, porém, eu entendo que quando Jesus fala deixe sua vida, né? Deixe suas coisas para trás, é o amor que a gente tem a elas, porque a gente sabe que essas coisas vão ficar mesmo. Então, o que nós temos que aprender no dia a dia mesmo, assim, a gente colocar dentro de nós, é a gente não ter aquele sentimento de apego às coisas materiais, né? Então, para que quando a gente for para a pátria espiritual, a gente não sofrer tanto, como a gente sabe dos materialistas, né, que acha que tem o poder das coisas materiais. Então, quando fala, deixe, né, suas coisas, que nem o Camilo falou, né, de Abrão, né, de levar as suas coisinhas junto, temos que ter as nossas coisas, porém, não ter amor tanto a elas, para que a gente não sofra tanto a hora que a gente desencarnar. Então, é isso que eu penso, né? Do apego, né? E isso dá... Muito bem, Zara, obrigada. Isso dá mais 45 minutos de conversa, né? Muito legal. Gente, tá muito bom, mas o tempo urge, o estômago já está reclamando, e daqui a pouco já é hora de almoço. Hoje é domingo, e nós vamos almoçar daqui a pouco. Eu agradeço mais uma vez a colaboração. Eu gosto muito quando mais gente vai falando, e não só os professores, né? Eu gosto bastante. A Isaura participando, Ana Cristina, Dona Francisca. Cara, eu não sou professor, não, viu? Você para de me chamar professor, porque eu não gosto disso, não, viu? Tá bom? Nem professor, nem mestre. É sim. Não chamarei mais. Os professores e o Camilo, então. Isso. Mas eu gosto muito quando o texto desperta
para que a gente fale. Hoje senti falta da Jo, mas tudo bem, Jo, fica para a próxima, tá? Esquenta não, pensa que eu não estou anotando tudo. Eu estou aqui, quietinha, muito... ouvindo, refletindo. Legal. Então, para a semana que vem, capítulo 3, tá bom? Bom. Nós vamos nos preparando mais uma vez, agradecendo sempre a Deus, a Jesus, nossos anjos da guarda e espíritos protetores, encarregados de nos acompanharem e nos darem todo o suporte para esses momentos aqui, aos domingos, pela manhã, para que nós possamos ter a mente aberta, o coração também aberto, para recebermos essas lições, esses ensinamentos que chegam até nós através de cada um de vocês. Então, nós vamos deixando sair do nosso coração um sentimento de amor, de paz, de doação. Vamos, então, vibrando muita paz, muito amor, muita saúde a toda a nossa humanidade, a todas as famílias, em especial essas famílias que estão sendo visitadas com esse vírus, mas também com tantas outras doenças que estão abatendo as nossas famílias, os nossos amigos. Vamos também envolvendo todas as pessoas que se encontram com a ansiedade lá no pico, ansiosas, temerosas, fragilizadas com tudo isso que está acontecendo. Vamos nos doando em vibrações amorosas por aqueles nossos irmãos encarcerados, sejam nas cadeias ou nos seus egoísmos, materialismo, ou ideias, né, aprisionadas. Enviamos a nossa vibração também a todas as pessoas da linha de frente, nos hospitais, sejam médicos, enfermeiros, atendentes, na parte administrativa, na parte estrutural, levando, no transporte, levando tudo que há necessário para que sejam atendidas essas pessoas, mas também em todos os outros setores, né, que estão sendo afetados, no comércio, na indústria, nos pedindo, Jesus, essa nossa doação envolvendo toda a humanidade. E, por fim, pedimos licença para vibrarmos por cada um de nós, para que nos mantenhamos firmes na fé, na coragem e na perseverança nos ensinamentos de Jesus. Então, assim, nós vamos envolvendo com muito carinho a Isaura na prece de encerramento, em nome de todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Um bom domingo a todos. Bom domingo, boa semana. Bom domingo, beijão para todos. Todo mundo. Boa macarronada. Gente, bom domingo. Tchau, tchau. Tchau. Bom domingo. Bom domingo a todos. Oi, Tchau, tchau. beijo. Tchau, pessoal. Obrigada.